Se você trabalha com qualidade e acha que o maior problema da sua empresa é a auditoria ou a fiscalização, talvez esteja olhando para o lugar errado. Eu sou Eni e este é o Qualidade Sem Filtro, onde a norma encontra a realidade. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 11º episódio do Qualidade Sem Filtro. Hoje eu estou muito feliz, muito agradecida de coração. A Stefane está aqui com a gente hoje, ela vai se apresentar. Conheci a Stefane de longa data. Quando eu fiz o pedido, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a vida dela, que é tão corrida? Aqui nos bastidores, a gente falando dos projetos da Stefane. Stefane é professora universitária, empreendedora. Enfim, vou me conter aqui, Stefânia. Então, vou deixar você se apresentar ao público e seja bem-vinda. Obrigada, Marieni. Primeiro, eu gostaria, de agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz em poder vir falar com você, né, sobre qualidade. Então, eu que agradeço por estar aqui com você. É um prazer. Gente, e é engraçado. Eu olhando agora para a Stefânia, que a gente sentou e falou gravando, dá uma emoção na gente. Porque eu estava falando isso para a Stefânia, por que do podcast? Ela me perguntou por que a criação do podcast. Porque a gente quer trazer a qualidade mais perto das pessoas. Quando a gente fala que trabalha em qualidade, no setor da qualidade, a Stefânia respira isso também no dia a dia dela, dá a impressão que a gente distancia um pouco, né? Então a gente quer trazer esse diálogo mais acessível, essa conversa mais pautada na qualidade, mas de uma forma que todos possam entender e fazer sentido também no seu dia a dia. Então por isso que a gente optou também pelo nome Qualidade Sem Filtro, né? Uma qualidade sem complicação, que vem agregar de alguma forma, independente do nicho de atuação que as pessoas trabalham. E hoje, um tema sugerido pela própria Stefânia foi a qualidade nos serviços, a qualidade em serviços. Então, eu batizo muito aqui, né, nos nossos episódios, eu falo, independente do seu nicho de atuação, se é uma pastelaria, se é um restaurante, se é um serviço. Então, hoje a gente vai falar especificamente em serviços. Então, deixa eu apresentar a Stefânia no sentido que eu quero saber sua área de atuação, sua experiência profissional. Conta um pouquinho pra gente, para as pessoas entenderem quem está aqui de grande peso essa pessoa. Obrigada. Bom, eu trabalho, né, eu me formei em administração em 2007 e, por incrível que pareça, quando eu fui organizar para fazer o meu estágio, eu tinha organizado um evento na faculdade que chamava Casas de Qualidade. Olha. E aí foram 2 empresas de Paraíso para a universidade que é onde eu estava, e eles apresentaram o que era qualidade na empresa deles, né? E aí, então foi a partir daí que começou a minha conexão com a área de qualidade. Quando eu me formei, eu tinha conhecido então essas 2 empresas, enviei meu currículo e uma me chamou para poder fazer o estágio. Ali, depois que eu me formei, né? Aí eu fiz o estágio em uma delas e aí depois eles me contrataram para poder atuar no setor de qualidade. E aí então foi assim que começou. Dali eu fui me desenvolvendo, né? Então eu fui fazer o curso de auditoria. Me qualifiquei como auditora interna, depois auditora especialista, depois coordenadora de qualidade, né? E aí, então, eu trabalhei na área de produto médico hospitalar por alguns anos, coordenando o sistema de gestão da qualidade, né? Dentro do sistema, fazia parte também o setor de controle de qualidade de um fabricante de correlatos aí da área da saúde. Então eu trabalhei assim, visualizei muitas empresas por conta da auditoria em fornecedor. Então eu conheci muitas empresas espalhadas aí no Brasil. Então a gente via a qualidade implementada, né? E muitas delas muito bem estruturada, e mais em algumas ainda em evolução. Então assim, isso contribuiu muito para o aprendizado, né? Então quando você vê diferentes realidades, eram diferentes fornecedores, mas todos tinham ali que cumprir com o papel da qualidade. Então foi assim que apareceu a qualidade na minha vida. A qualidade entrou na sua vida. Que ela me encontrou. Que bacana. E é interessante que quando a Stefânia falou que ela formou em administração de empresas, e eu conheço outros profissionais também que é formada em administração de empresas e que trabalham com qualidade. As pessoas falam, nossa, mas administração... E ninguém sabe, né, que existe, acho que um módulo inteiro que fala sobre isso, dá ênfase na qualidade. Então é muito bacana você trazer algo diferente para esse universo, né? Não sei se isso causa estranhamento nas pessoas ou não, mas pelo menos para nós aqui, quando fala de administração, as pessoas não conseguem linkar a qualidade em si das indústrias com a administração da empresa. Mas dentro do curso de administração, por exemplo, hoje eu leciono, né?
por conta da disciplina de qualidade, que até então eu fui convidada para lecionar essa disciplina. Num primeiro momento eu falei que não queria, porque eu gostava da indústria, eu não queria ir para a sala de aula, mas quando eu fui convidada para fazer uma palestra, eu entendi como que era o universo, eu falei, nossa, que legal, vou falar de qualidade aqui, então aceitei, e aí eu comecei com as aulas. Então, no curso de administração, por exemplo, no último período, tem uma disciplina toda, né, para isso. chamada administração da qualidade. Olha, que bacana. E aí, ali é desenvolvido, né, o conceito de qualidade, as ferramentas da qualidade, né, os principais autores que envolvem a qualidade. Então, ajuda a contribuir com a formação dos alunos que estão atuando nessa área. E eu só vou fazer um gancho, e eu sou sempre assim, tá, gente? Tá o escopo que eu saio totalmente fora. Eu acho legal a Stefania contar o início da jornada dela, porque eu já tive palestrando em algumas faculdades, inclusive onde a Stefania tá de longa data, e a gente sempre fala para quem está formando, quem está fazendo faculdade, de fazer projetos, de se apresentar, né? Conforme a Stefania foi, conheceu a empresa. Então, eu acabei de ler um livro que fala sobre isso, que a gente tem que dar espaço para os milagres na vida da gente. Acho que você não pensou que você iria trabalhar com qualidade? Não pensei. Na verdade, eu busquei as empresas que eram exportadores. Eu queria trabalhar com exportação. E aí, então, eu enviei o currículo, e aí me receberam. A pessoa da exportação, na época, tinha saído de férias, e aí a pessoa da qualidade falou, mas o que você veio fazer? Eu falei, eu vim fazer um estágio. Aí ela falou, com exportação, mas por quê? Eu falei, porque eu queria entender como que é o processo de exportação. Daí ela falou assim, mas para você exportar, primeiro você precisa garantir a qualidade do produto. Olha que bacana. Então, você precisa aprender como que faz todo o produto para você poder exportar. Você tem interesse em vir aprender qualidade comigo? E aí, assim, eu fui, eu aprendi todo o processo. E aí eu vi que a exportação era só um final de um grande planejamento, né? De controle de qualidade, de certificado de qualidade, né? Da ISO 9001 para poder exportar. Enfim, então foi assim que... Com certeza, que é onde você viu que a qualidade ela é a base, né? Imagina, a gente está falando de exportação. O compromisso que você tem de exportar, a questão logística, de nota fiscal, de custo. Então, esse foi um respaldo que você entendeu desde o primeiro momento, né? Sim, e garantir a qualidade durante o processo, né? Então, para atender a necessidade do cliente, o foco é sempre o cliente, e aí a qualidade durante o processo. Então, a retirada de amostra, a aprovação do produto, a finalização do produto, e aí você aprovar esse produto de acordo com a ordem de manufatura, atendeu todos os requisitos que a gente colocou, e então ele está apto a ser vendido. E aí você faz a liberação ali da ordem de manufatura, podendo, garantindo a qualidade daquele produto. E já que você está falando de produto, Stefania, como hoje o nosso tema é qualidade em serviços, já fala pra gente sobre a sua ótica, qual que é a diferença em qualidade quando se trata de produto e versus serviço? Existe essa diferença? Como que o cliente percebe isso? Quando a gente fala de qualidade do produto, primeiro vamos conceituar produto e serviço, né? Produto é um bem, né? Ele é tangível, a gente consegue tirar as amostras, a gente consegue guardar num estoque, garantindo a qualidade, temperatura, umidade, né, controlada, que garante a qualidade do produto para que ele esteja seguro e atenda às necessidades do cliente na hora do consumo. O serviço é diferente, né? Então, o serviço ele tem características diferentes. Então, o serviço ele é intangível, né? Então, essa intangibilidade faz com que tenha características e aspectos de qualidade diferentes. Então, e o serviço, a gente não estoca serviço, né? Uhum. Então, o serviço, ele acontece ao mesmo tempo que ele é produzido e ele é consumido. Então, a qualidade em serviço, ela está relacionada com ao que o prestador de serviço, né? Uma pessoa está fazendo em relação a outra pessoa, o que ela está agregando de valor na oferta dessa atividade, né? Assim, o quão bem ela está realizando uma atividade em função da outra pessoa. Entendi. Então, qualidade de serviço é esse grau, é o grau de atendimento da necessidade da outra pessoa que leva à satisfação dela, né? Que às vezes muitas pessoas pensam que é apenas não errar, mas pelo que eu tô entendendo é a satisfação, porque às vezes o cliente, enfim, dependente do serviço, cria uma expectativa sobre aquilo, né? Sim, aí é o grau de satisfação que aquele serviço causou naquela pessoa que consumiu, né? Então, o que influencia para a gente chegar na satisfação?
o que influencia? Então, um serviço, a gente cria uma expectativa em relação ao serviço. E aí, a relação entre a expectativa que a gente tem com a percepção na hora que ele foi realizado, é isso que vai identificar o grau de satisfação que a gente teve. Então, quando a gente pensa em serviço, a gente já cria essa expectativa, assim, ou é de alguma experiência que eu tive anterior, né? Que eu já comparar, crio, que né? eu vou comparar e eu crio uma expectativa sobre ele. Ou eu vi uma propaganda, né? E eu falei, nossa, que legal aquele serviço. E aí, então, eu quero aquilo também. Você e quer aí, então, vivenciar aquilo, né? de acordo com o que eu vi na propaganda. O boca a boca também, né? Nossa, você cortou o cabelo, ficou bom. Onde você cortou? Né? Então, isso e tudo influencia na expectativa da pessoa em relação ao serviço. Então, ela vai construindo isso na cabeça dela, Vai né? construindo isso. E aí, cada pessoa é única. Então, são expectativas que você vai atender, né? De acordo com cada experiência que ela Cada experiência, tiver. Exatamente. E aí, quando você presta o serviço e a pessoa, então, recebeu essa prestação de serviço, então ela faz essa comparação. Se a expectativa dela foi atendida, né, então teve muita qualidade, então ele vai ficar super satisfeito. Se a expectativa não foi atendida, né, ou foi parecido, assim, eu tinha essa percepção e foi isso mesmo, então beleza. Teve qualidade ali, atendeu, tô satisfeito. Agora, se eu tinha uma expectativa, eu vi aquela propaganda, eu cheguei lá e foi totalmente diferente, eu fico muito insatisfeita, né? E a gente sabe que a propaganda negativa não deveria ser, mas ele é muito maior do que a positiva, né? A pessoa fala mal, ela não indica o serviço. E acho que até o pior, Stefane, que ela às vezes ela poderia falar isso pro dono do estabelecimento, pro lugar que ela tá, como feedback, né, para melhorar. Então, às vezes, quando os nossos clientes falam, um consumidor ligou reclamando de um produto ou de um determinado serviço, eu falo, dê graças a Deus que essa pessoa te deu esse feedback, que é uma oportunidade de crescimento. Porque geralmente, quando tem essa frustração, né, vamos focar aqui no serviço, as pessoas geralmente não falam, por medo de evitar conflito. Ela simplesmente não volta e ela sai falando mal. E aí isso reflete... vai refletir no desempenho da empresa, né? Que aos poucos ela vai perdendo cliente e ela não tá entendendo por que ela tá perdendo cliente, né? Então foi alguma coisa, ou que foi mal planejada, ou foi um atendimento ruim, né? Que aí um funcionário que não estava bem treinado não atendeu bem aquele cliente, e aí ele não vai sair falando do funcionário, ele vai falar, nossa, aquela empresa lá é ruim, né? Stefane, a gente já falou aqui que você chegou num ponto muito sensível, que é o atendimento, que é o fator humano ali de frente, a falta de padronização. Então, hoje a gente sabe na nossa cidade, é algo mundial, a dificuldade que você tem de ser bem atendido, né? Eu digo que o dono não precisa estar ali 100% do tempo para garantir essa padronização, essa satisfação. Então, a gente vê como um desafio muito grande esse atendimento, essa padronização, mas para você, quais seriam os maiores desafios que a gente, quando fala em qualidade em serviços? Então, vamos pensar quando um cliente, né, chega para ser atendido, então ele tem as expectativas dele e a empresa, ela já deveria ter feito um planejamento de como que vai ser esse serviço, né? Então, tem tipos de serviços diferentes, então que vai ser... tem especificidades para cada tipo de serviço. Então, vamos entender os tipos e aí a gente vai falando das necessidades de cada um e os desafios. A gente tem, então, os serviços profissionais. Que serviços são esses? São uma cabeleireira, um serviço profissional, né? Um atendimento de um advogado, uma consultoria. Então, esses são os serviços profissionais, eles são customizados, tem um alto contato com o cliente. Então, esse alto contato vai fazer com que estratégias devem ser, né, definidas de acordo com o alto contato para que o cliente saia satisfeito a partir desse serviço prestado. Sim. Existem as lojas de serviço. Então, por exemplo, a gente tem uma loja que aluga material para construção. Uhum. Então, ela vai precisar treinar os funcionários dela, aqueles que estão na linha de frente, Sim, que vai ter o contato com o cliente, uhum, e aqueles que não têm contato com o cliente, mas que tem que fazer alguma... Por exemplo, uma máquina foi alugada, a pessoa devolveu, mas ela veio com um problema. Então, teve o primeiro contato com o cliente, mas depois essa máquina ela vai ter que ser arrumada para que um próximo cliente, quando pegar, não pegue uma com defeito, né? uhum. Então, tem estratégias, a gente De fala... trás um desdobramento, né? Isso.
Então, a gente chama de back office, né? Então, tem o front office e o back office. E aí, tem os serviços de massa. Que aí, então, esses são os que a gente precisa padronizar, porque vai atender um grande número de clientes, né? Que são, por exemplo, as agências de telefonia, né? Então, tem que criar estratégias para que o atendimento delas, a gente ligue lá, eu quero cancelar minha linha, então a gente precisa ficar tantas horas esperando. Então, tem que ter uma padronização. Tem muita gente para ser atendida, mas uma padronização no sentido de atender todo mundo da mesma forma e no maior tempo possível, né? Assim, no menor tempo possível, para que seja mais rápido. Otimizar esse processo. Otimizar esse processo. Então, assim, cada tipo de serviço vai exigir especificidades para tratar deles. E aí, os desafios são as empresas encontrar o que realmente o cliente está esperando e conseguir, a partir da necessidade dele, entregar a proposta, né? Porque, às vezes, a empresa acha que o cliente quer uma coisa e, na verdade, ele quer outra, né? Entendi. Então, ela não entende ela não entende o que o cliente realmente necessita. E também, uma questão, um desafio é que os serviços, eles são heterogêneos. Então, se a gente for ver, existe um número muito grande de serviços diferentes. E se a gente for olhar no PIB, a parcela do PIB, a gente acha que é o agronegócio, que é a indústria, e não. Mais de 70% da composição do PIB são serviços. Olha! Né? Então, a indústria tem uma parte, o agronegócio tem outra parte, mas a grande maioria, e quem emprega também, né, uma grande maioria das pessoas aí de emprego e renda é a área de serviços. E olha a importância que tem, né? Sim, o impacto que tem, né? Às vezes não é tão valorizado porque é muito pulverizado. Então, você está falando aqui, eu estou pensando, hoje mesmo, eu já consumi quantos serviços hoje no meu dia? Se a gente parar para pensar, desde o estacionamento que separa seu carro, o supermercado, a moça do caixa que te atendeu, a manicure que fez sua unha. Então, todos eles é uma junção de serviços, sim, né, Stefania? E a internet que a gente está utilizando para comunicar, né? Uhum. Então é uma diversidade muito grande. E aí você, então, desenhar qual que é a expectativa para cada serviço, como que a empresa vai disponibilizar esse serviço, é um desafio mesmo. Eu acho que quem está à frente ali, seja o dono, o gestor, ele tem que fazer essa pergunta. Achei muito bacana isso que você falou. O que o meu cliente espera do meu serviço? Eu acho que isso que é crucial, né? É o marco zero, digamos assim. E depois, eu vejo que o maior desafio também, se me corrija se eu estiver enganado, mas eu acredito que sim, é o dono, o gestor, né? As pessoas, o CEO que estão ali à frente, como é algo intangível, ele mensurar isso. Porque geralmente, infelizmente, quando chega para os gestores, enfim, para outra ponta, é no sentido de uma reclamação, né? Então, nunca vem como elogio, infelizmente. Então, esse termômetro para a gente sentir se está certo ou não, às vezes fica muito obscuro, nebuloso. E quando vai se dar nota disso é quando o movimento cai, o faturamento cai. Então, acho que seria muito importante você se perguntar, criar um processo para isso e depois formas de medir esse processo, né, Stefania? Sim, e aí, então, conseguir ter um retorno do cliente sobre aquilo que ele propôs, se era aquilo que o cliente estava esperando, né? Então, assim, conseguir entregar para o cliente o que está prometido, né? Como a gente fala, cumprir com as especificações, né? Então, na área de serviço é extremamente importante. Então, e o serviço também, ele é muito customizado, né? Vamos falar assim, dependendo do setor. Então, o marceneiro veio colocar uma porta na sua casa. Então, às vezes, precisou fazer algum ajuste, mas ele entregou. A porta tá lá, tá colocada. Aí, no outro dia, você vai abrir a porta e não abre, ou a porta emperra. E você fala, mas que serviço ruim, né? Então, assim, conseguir entregar para o cliente o que ele realmente necessita, entender o que influencia na satisfação dele é muito importante. Você falando assim, como a gente fala para todos os públicos, é claro que vamos pegar esse exemplo do marceneiro, ele não vai ter ali um canal de pós-venda, as pessoas que vão fazer perguntas, até pela especificação, particularidade do produto. Mas é aí aonde quem está executando esse serviço, ele tem esse lado humano, né, de ter essa empatia, de pegar o telefone, às vezes ligar e perguntar, deu certo, você está precisando de mais alguma coisa, de sentir isso. Acho que ter esse pós-venda, ele tira esse interesse imediato de vender esse serviço
E eu sei que é muito difícil, porque conforme a Stefania falou, é muito heterogêneo, mas eu acredito que seja os pequenos detalhes que vai fidelizar, que vai garantir ali a satisfação e a manutenção desse cliente, né? Eu vejo que acaba se transformando num relacionamento, não é algo muito pontual. Como você disse da porta, caso fiquei satisfeito, criei um relacionamento, com certeza, uma próxima oportunidade, eu vou chamar a mesma pessoa para executar aquele serviço que acaba se tornando um diferencial competitivo, né? Que ele faz você lembrar do serviço. É uma experiência. Então, se a experiência foi boa, né? Se ele precisar daquele serviço novamente, ele vai contratar aquele profissional. Se a experiência foi ruim, né? Ele não vai entrar em contato com esse serviço de novo. Tem uma questão assim que quando algumas empresas de serviço vão pegar um serviço de internet, então elas começam a atender com muito bom atendimento, o serviço é muito legal, está prestado de uma maneira eficiente, e também conforme o serviço foi bom, elas começam a crescer. Se não for muito bem planejado esse serviço que ela está ofertando e o crescimento, aí ela começa a exercer um serviço ruim, porque daí começa a atrasar, os técnicos não vão no momento que foi, né, combinado, não tem técnico para atender em tempo, né? Todos os clientes conforme o volume, né, de demanda, serviço, a demanda, né? Isso. Então, isso são questões assim que na área de serviço é importante. Você falando, o pessoal vão falando aqui, né, os convidados, vai passando um filme na minha cabeça. Porque a gente vai lembrando de histórias, né, que vem até nós. Às vezes você contrata um serviço de uma marceneira, a pessoa promete que vai naquele dia, naquele horário, você arruma a sua agenda e a pessoa não vai, ela não te dá uma satisfação. Ou às vezes você agenda, como você falou, um cabeleireiro, agenda ou tenta agendar, a pessoa não te dá um retorno. Então, realmente, você não precisa ter a alta plataforma, o lugar mais lindo, mas sim aquele lugar mais humanizado, aquele que você tem um mínimo de consideração, né, para que a pessoa possa ter confiança no seu serviço e indicar. Eu vou fazer um adendo aqui, se você permite. Hoje, aqui na QualiSafe, 99,9% dos nossos clientes chegam até nós por indicação. Então, por isso que a gente procura, né, conforme você disse no início da consultoria, em cuidar de cada cliente de uma forma muito específica. É claro que nós temos clientes diferentes, perfis, mas você tratar ele com a mesma qualidade, mas de uma forma diferente. A forma que ele precisa, a demanda que ele precisa. E essa é uma das características da gente contratar um serviço. Então, a gente contrata um serviço baseado na confiança em relação àquele serviço, né? Então, se eu vou a um médico, então, muito possivelmente, eu ouvi alguém falando que ele era bom lá no boca a boca, criei uma expectativa, né? E aí eu vou, então, à procura desse serviço. E é importante também falar que nós, clientes, enquanto cliente, a gente participa do processo do serviço. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque uma parcela que vai representar a qualidade do serviço prestado está relacionado com as informações que o cliente passou também, né? E de como que o cliente se comportou no momento da prestação do serviço. Então, eu fui ao médico, fiz uma cirurgia no joelho, o médico ele prestou um bom serviço, ele usou materiais, tem recursos, né, tangíveis ali que ele precisa utilizar, falou para tomar medicação e falou, olha, fique em repouso. Eu, consumidor desse serviço, falei, já tô boa, saí andando, deu um problema no meu joelho, e ele falou, nossa, o serviço não foi bom. Não, ele prestou o serviço, você não cumpriu com o seu papel de cliente, e por isso que o serviço ficou ruim. Então, a gente entender, né? Ambos os lados também, né? Não responsabilizar só o prestador de serviço também. Exatamente, porque daí a gente tem que passar a informação e seguir conforme os dois estão realizando o serviço, né? Junto, né? Então isso impacta na qualidade. Stefania, você está falando, eu vou sair um pouco fora aqui, que você me fez lembrar recentemente, não sei qual estado que foi do Brasil, mas foi algo que foi muito polêmico, de uma cliente que voltou no salão porque não gostou do corte da franja e deu uma tesourada no cabeleireiro. E aí ela fica revoltadíssima, frustrada com o trabalho, né? Vamos usar aqui o nome do serviço. E nesse momento eu pensei, mas o que foi prometido para ela?
né? Então eu fico pensando, o cabeleireiro às vezes vai pegar um cabelo que não tá tão bom, vai passar uma tintura, não ficou bom em cima ainda, ou às vezes eu vou pintar minha casa, não ficou da cor que eu queria. Então, realmente faz sentido, inclusive trazendo isso um pouquinho para a indústria agora. Às vezes acontece os nossos clientes falando, ai, tá tendo muita barata, a empresa de detetização não tá fazendo bem feito o papel dela. É quando a gente vai ver, tem alimento aberto, as instalações cheias de orifícios para onde as baratas podem alojar, os arredores não tá limpo, então faz muito sentido. Acho legal você trazer isso também, né? A responsabilidade do cliente. Nossa, agora eu tô lembrando de outra que aconteceu semana passada, no drive-thru do McDonald's. Uma mulher ficou irritada porque ela pediu, salvo engano, tá? Algo bem parecido com isso. Ela pediu um lanche com cebola ou sem cebola e não foi certo o pedido, e ela ficou irritada com a atendente e ela bateu na cara da atendente, ela agrediu o atendente. Então, assim, a gente está lidando, quem presta serviço, com um público muito exigente, as pessoas andam muito estressadas, né? Porque a gente não tem tempo, a vida está muito corrida, então ter esse alinhamento da expectativa é onde entra a confiança de eu prometer só o que eu consigo cumprir também, no prazo que eu consigo cumprir ou que eu vou te entregar. Eu acho que ele é muito, muito, muito importante para evitar problemas futuros, né? Sim. E a participação e entendimento do cliente, tudo envolve empatia, né? Então, empatia no sentido do atendente e empatia do lado do cliente também. A gente precisa tomar cuidado com as reações que a gente tem quando a gente está insatisfeito, né? Para não causar Totalmente, danos exatamente. dessa forma aí. Porque às vezes a gente pensa que está na roupagem de cliente, consumidor, e tem total direito de tomar qualquer tipo de ação. Tem que tomar cuidado, né? Por mais que a gente fique satisfeito, tem que cuidar, né? Claro. Gente, se pudesse, eu queria ficar muito mais tempo. Muito, mas muito, porque eu vejo que a gente fala de uma forma muito sintética, mas que tem muito conteúdo, né? Você pode ver, você mesmo ver, a gente vai estar conversando, já vai passando o tempo e a gente vai lembrando de casos, mas você pode ter certeza que não é a primeira, não vai ser a única vez que você vai vir aqui, é a primeira de muitas, se Deus quiser. E para finalizar, a gente sabe, é algo eminente, é algo no nosso dia a dia, a IA, né? A inteligência artificial, as tecnologias. Como que você vê isso na sua visão de futuro em relação à qualidade de serviços, visto que a gente falou a todo momento da empatia, do olhar humano, desse calor humano, de entender a expectativa. Como que você se coloca em relação a isso? Acho que a gente está numa era assim de tecnologia que a gente não volta mais, né? Então é aproveitar o que isso pode trazer de bom para as empresas de serviço. Então, olhando assim para o lado nosso enquanto consumidor, tem muitas possibilidades de novos serviços voltados utilizando a inteligência artificial. Olhando para o lado da empresa, a inteligência artificial, diante do grande tipo, né, o grande volume de tipos de serviços diferentes, né? E as informações que a gente pode obter, né, de clientes específicos, e você tratar isso com inteligência artificial e direcionar o serviço certo para o cliente certo, nas condições que ele espera, então, e também as informações, né? Então, eu tendo informações do que meu cliente espera, da expectativa, fica mais fácil de eu gerenciar e entregar esse serviço que ele espera, né? Então, em relação às tecnologias, eu vejo assim um grande potencial de filtrar e de gerenciar isso melhor, né? E a questão da humanização, assim, dentro das empresas de serviço, tem a parte tecnológica, mas que daí pode auxiliar se a empresa, né? Se o cliente ainda tem interesse em falar com uma pessoa, então ela dá essa opção e ela também direciona, né? Para esse tipo de cliente. Senão fica muito frio também, né? Senão fica muito frio. Ou a gente sabe que tem as respostas automáticas quando você manda no WhatsApp, tem aqueles botões, né? Que você clica ali qual é a opção, agiliza o processo, ele vai afunilar ali o que precisa, mas fica muito frio. Então, eu acho que legal você colocar isso, de ter essa opção também. Não, eu quero falar com alguém. Eu quero me sentir que alguém... Eu não tô falando com robô, né? Alguém tá me ouvindo e vai sentir o meu desespero, ou vai entender a minha dor, a minha reclamação, ou a minha necessidade nesse momento, né? Olha, parece que a gente combinou, mas você falando isso, ontem eu fui no cabeleireiro e eu falei, eu não sei qual shampoo que eu uso pro meu cabelo. Ela falou, agora tem um Kiss que um cabeleireiro aqui de Paraíso montou. Você vai respondendo e de acordo com o que você responder, vai te indicar o melhor produto. Exatamente. Então, você falando... E ontem também eu conversei com uma grande amiga minha, empresária, ela tem uma empresa
em consultorias também, mas na área de café, e ela falou, eu preciso de um software para padronizar o meu processo aqui dentro, né, para que isso fique engessado e evite desgaste dentro do meu processo operacional de prestação de serviço. Exatamente, e facilita essa obtenção de informações e a gestão dessas informações, né? Então você consegue alinhar ali para aquele. Eu tenho um X número de clientes, mas esse aqui gosta mais disso, esse prefere isso, esse tem essa necessidade. Então ela é uma ferramenta que te ajuda numa gestão melhor aí do seu fazer uma leitura, né? E salvo engano, Burger King já vai instalar ou tá para instalar na iminência um dispositivo que ele fica junto com os atendentes ali no drive-thru e ele vai quantificar quantas vezes o atendente falou a palavra obrigado ou obrigada. Então, é uma ferramenta fria, digamos assim, para trazer mais humanidade no atendimento. Então, ela vai servir também para respaldar a qualidade desse serviço, como ele está sendo feito. E se você fosse definir a palavra qualidade para a gente finalizar, como você definiria em uma palavra difícil, né? Mas como você definiria qualidade? Se você pudesse também dar um conselho, né, para as empresas que estão nos ouvindo, para os prestadores de serviços, você que trabalha com essa disciplina há muito tempo, que você já vivenciou isso há muito tempo, você também é consumidora, o que você poderia deixar para nós? Resumir qualidade em uma palavra só é complicado, porque ela é multifacetada, né? Então ela tem várias faces, né? E qualidade, para mim, pode ter um significado diferente de qualidade para você, né? Então, mas para mim, quando eu penso em alguma coisa, né, de serviço de qualidade, eu penso assim, eu vou contratar esse serviço desde que ele me deixe segura, né? Então, para mim, então. Tem muita coisa por trás disso aí, né? Uma palavra só, mas assim, me deixa seguro porque é um serviço confiável, né? Então, mas eu contrataria uma empresa que eu tivesse segurança que ia sair certinho, conforme... Ia atender a sua expectativa. Exatamente. Agora, em relação ao conselho para as empresas, né, que ofertam serviço, planejar direitinho qual serviço que quer ser prestado, entender a necessidade do cliente, quais são as especificidades desses clientes, né? E cumprir o que prometeu, porque na área de serviços é muito complicado, porque não são todos assim que conseguem cumprir conforme foi o combinado, que seja de horário, que seja de prazo, que seja o próprio serviço, né? E se divulgou que realiza tal serviço, então realmente realizar o serviço, né? Não falar que faz mais do que consegue. Sim, às vezes é melhor fazer menos, na verdade, fazer menos que a pessoa espera. Na verdade, não é isso, prometer menos e entregar mais. Ou prometer o que consegue entregar, né? Minimamente aquilo, isso, né? E aí, isso vai causar, né, que vai levar à satisfação do cliente e que ele tenha uma experiência positiva e com qualidade. Bacana, Stefânia, muito obrigada mais uma vez. Espero que você possa compartilhar esse podcast, né, com quem, independente do nicho que atua. Muito obrigada mesmo, foi muito valiosa a nossa conversa. E é isso. Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que vivencia qualidade no dia a dia, principalmente no que a gente está falando, qualidades em serviços. E lembre-se, qualidade não é só norma, qualidade também é decisão. Até mais!